Antes de continuarmos com essas notícias quentíssimas do Cruzeiro, se você é daqueles que vivem cada emoção do cabuloso, então já aproveita para deixar seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa de uma forma que ninguém imaginava. Agora vamos continuar com a notícia. O clima nos corredores da Toca da Raposa não está dos mais tranquilos. A semana começou com treinos intensos, reuniões fechadas e uma movimentação estranha entre membros da comissão técnica e da diretoria. O motivo? Uma declaração feita por Leonardo Jardim que caiu como uma bomba entre os dirigentes, torcedores e até dentro do próprio elenco. O que parecia ser apenas uma entrevista comum pós-jogo, acabou se tornando um verdadeiro terremoto interno. Isso porque, quando o técnico falou sobre a rotação no elenco, muitos perceberam que havia algo a mais nas entrelinhas, algo que não foi dito diretamente, mas que ficou no ar e causou grande desconforto. A derrota para o Ceará no último fim de semana, por 2-1, já havia deixado os ânimos exaltados, mas o que realmente levantou suspeitas e iniciou uma onda de questionamentos foi o trecho em que Jardim comenta sobre a situação de Matheus Pereira. O camisa 10 celeste, principal nome do meio-campo e uma das maiores lideranças dentro do elenco, não deve começar a partida contra o CRB pela Copa do Brasil. O técnico alegou desgaste físico, mas há quem garanta que o problema é muito mais profundo do que isso. Bastidores indicam que há um desconforto crescente entre Matheus e a comissão técnica, o que poderia estar acelerando uma possível saída do jogador da Toca da Raposa. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Durante a coletiva, Leonardo Jardim deu uma declaração que, para os mais atentos, foi vista como uma antecipação do fim de um ciclo. Com a justificativa de poupar atletas, o técnico revelou que não pretende fazer alterações em massa, mas afirmou com todas as letras que Matheus Pereira deve ser um dos nomes preservados. O que chamou a atenção foi o tom comedido e, ao mesmo tempo, vago com que falou sobre o meia, evitando mencioná-lo diretamente quando questionado sobre os motivos específicos da possível ausência. Isso acendeu o alerta vermelho entre os torcedores e deixou a imprensa mineira em polvorosa. Segundo fontes ligadas à cúpula celeste, essa postura de Leonardo Jardim não foi bem digerida internamente. Matheus Pereira, que tem contrato com o clube até o fim de 2026 e é um dos maiores investimentos da SAF comandada por Pedro Lourenço, vinha sendo peça intocável no esquema tático do time. A ausência repentina, aliada a um discurso cauteloso do treinador, sugere que há mais por trás da decisão. Inclusive, comenta-se que Matheus Pereira teria demonstrado insatisfação com algumas escolhas recentes do treinador, principalmente após ser substituído ainda no segundo tempo em 2 partidas consecutivas. Esses sinais, somados, indicam que a relação entre os dois já não é mais a mesma. Nos bastidores, há quem diga que a relação entre Matheus Pereira e Leonardo Jardim esfriou drasticamente nas últimas semanas. Jogador e treinador já não conversam com a mesma frequência, e o camisa 10 tem se mostrado mais introspectivo durante os treinos. A liderança que antes era vista com entusiasmo agora parece abafada por um clima de tensão e desconforto. E se antes sua permanência era dada como certa até o fim da temporada, agora o cenário mudou radicalmente. Com propostas na mesa vindas de clubes do exterior, incluindo uma investida fortíssima de um time árabe, a permanência de Matheus já começa a ser tratada como uma dúvida, algo que até pouco tempo atrás seria impensável. O próprio Pedro Lourenço teria entrado em cena para tentar contornar a situação. O dono da SAF do Cruzeiro não quer ver sua maior estrela deixar o clube no meio de uma temporada que ainda reserva a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e possivelmente uma vaga na Libertadores do próximo ano. Fontes garantem que uma reunião foi marcada entre os representantes do jogador, o técnico Leonardo Jardim e membros da diretoria. O objetivo: alinhar expectativas, entender os desgastes e decidir se ainda há clima para continuar. Até o momento, não houve pronunciamento oficial, mas o silêncio de Matheus Pereira desde o último jogo já fala muito mais do que 1000 palavras. Leonardo Jardim, por sua vez, mantém o discurso de serenidade, mas nos bastidores tem enfrentado pressão por resultados e por sua condução em relação aos principais nomes do elenco. O técnico português chegou com moral após trabalhos sólidos na Europa, mas sabe que no futebol brasileiro, o tempo para construir é curto e as exigências são gigantescas. E quando uma situação envolvendo um dos ídolos da torcida começa a sair do controle, é preciso agir rápido. Ou reconcilia o vestiário, ou poderá ter em mãos uma crise ainda mais grave nos próximos dias. E isso pode respingar diretamente nos planos da temporada. A torcida, como era de se esperar, já começa a se mobilizar. Nas redes sociais, o nome de Matheus Pereira rapidamente se tornou um dos mais comentados entre os cruzeirenses. Muitos pedem que o jogador seja titular, que não saia do clube em hipótese alguma, enquanto outros questionam a postura do técnico em não blindar o camisa 10. O ambiente digital está fervendo,
e a expectativa é de que o jogo contra o CRB no Mineirão seja cercado por faixas, cartazes e gritos direcionados ao técnico e à diretoria. A torcida não quer saber de perder mais um ídolo e está disposta a pressionar para que isso não aconteça. A situação se torna ainda mais delicada porque Matheus Pereira, mesmo quando não está em campo, é peça fundamental no vestiário. Sua influência entre os mais jovens, o respeito que impõe diante dos adversários e sua capacidade de decidir jogos tornaram-no mais do que um jogador. Ele virou uma referência. Perder esse tipo de atleta no meio da temporada pode significar um golpe profundo nas ambições do Cruzeiro. E não é só dentro de campo. Fora dele, a imagem do clube, o projeto SAF e até a capacidade de atrair reforços seriam afetadas caso essa saída se confirme. No elenco, o assunto também já circula com intensidade. Companheiros de Matheus Pereira estariam preocupados com a possibilidade de sua saída e com o impacto que isso teria no rendimento coletivo. Afinal, o entrosamento entre os setores do time tem muito a ver com a presença do meia em campo. Sua visão de jogo, a precisão nos passes e a capacidade de decidir jogos tornaram-se alicerces para o esquema de Leonardo Jardim. Se ele realmente for embora, será necessário repensar toda a estrutura tática e, talvez, buscar reforços às pressas no mercado. Outro ponto que não pode ser ignorado é o fato de que o Cruzeiro está em uma fase crucial da temporada. O jogo contra o CRB é apenas o primeiro capítulo de um duelo eliminatório que pode garantir o clube nas quartas de final da Copa do Brasil. Um torneio importante não só pela taça, mas também pelo prêmio milionário que ele oferece. Em um momento como esse, lidar com desfalques por lesão já é um desafio. Ter que administrar uma possível saída de um dos pilares do time é algo que pode comprometer todo o planejamento da SAF e colocar em xeque as ambições do clube para o restante do ano. O que mais chama atenção em toda essa história é que a origem do conflito parece ter sido uma simples entrevista. Uma fala mal colocada, uma declaração interpretada de maneira errada ou um tom diferente do habitual foi o suficiente para acender um incêndio. Isso mostra o quanto o ambiente no futebol pode ser instável e como pequenos deslizes podem ter consequências gigantescas. Leonardo Jardim agora precisa mais do que nunca mostrar sua habilidade como gestor de grupo. A bola está com ele. A torcida cobra, os dirigentes observam e o elenco aguarda uma posição definitiva. Mesmo com toda essa pressão, não está descartada uma reviravolta. Se Matheus Pereira receber garantias de que voltará a ser peça central no time, se a relação com Leonardo Jardim for restaurada e se houver um alinhamento de expectativas claras, é possível que o meia decida continuar. Mas, para isso, o clube precisará agir com urgência. O mercado não perdoa, e propostas continuam chegando. Uma delas, segundo informações, pode fazer o jogador triplicar seus vencimentos, algo difícil de ignorar. O Cruzeiro precisa mostrar agora sua força como projeto e convencer Matheus a ficar. Por enquanto, o mistério continua. Matheus Pereira será mesmo poupado contra o CRB ou já estamos vendo os primeiros sinais de sua despedida da Toca da Raposa? Leonardo Jardim quis proteger o elenco ou acabou abrindo uma ferida que pode ser difícil de cicatrizar? A única certeza neste momento é que a torcida está atenta, os bastidores fervem e o desfecho dessa novela pode acontecer a qualquer instante. Seja com permanência ou com despedida, essa decisão vai marcar profundamente o futuro do Cruzeiro em 2025. E agora, torcedor, a gente quer saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acha que Leonardo Jardim exagerou nas palavras e precipitou a saída de Matheus Pereira? Ou acredita que ainda há tempo para recuperar essa relação e manter o craque na Toca da Raposa? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Cruzeirão cabuloso. Porque a próxima notícia pode ser ainda mais impactante do que essa. Fica ligado!